Graça, misericórdia e paz da parte de dois, de Deus nosso Pai e do seu Filho Jesus Cristo, unidos em espírito que habitam em nós. Vamos dar continuidade à nossa série. Antes de darmos continuidade a essa parte aqui, é a sexta parte da nossa série, eu recomendo que os irmãos assistam os vídeos anteriores. Porque possa ser que algumas dúvidas que os irmãos tenham e estão respondidas nos vídeos anteriores. Então não adianta pegar o vídeo, a série na terceira parte em diante, ou na quarta parte em diante, ou agora em diante. Então, são vídeos curtos e muitas dúvidas foram tiradas nos vídeos anteriores, tá bom, queridos? Então assistam os vídeos anteriores somados a esse, e os irmãos vão compreender de fato quem é o outro Consolador, que eu falei para os irmãos com base nas Escrituras, de forma simples e objetiva, dentro do seu contexto, que o outro Consolador é o próprio Espírito do Pai que Jesus tinha prometido. O Espírito que estava nele, operando as obras através de Jesus. E não somente o Espírito do Pai, o Filho, que foi restituído com a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Eles são um agora, unidos e habitam dentro do nosso coração. Então, no vídeo de hoje, nós vamos meditar quem ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Foi o Espírito Santo como terceira pessoa? Será que é isso mesmo? Tendo como base Romanos capítulo 8, verso 11, porque quando a gente lê esse texto aqui, parece que o apóstolo Paulo está falando de uma terceira pessoa. Mas não, queridos, os apóstolos, nem próprio Senhor Jesus, não tem na palavra de Deus nenhum respaldo bíblico dentro do seu contexto que nos faça compreender que há um terceiro Deus. Nós vamos compreender isso. Então, quem ressuscitou a Jesus dentre os mortos? Foi o Espírito Santo como terceira pessoa? Não teria sido o próprio Pai, através do seu próprio Espírito, que ressuscitou Jesus? Vamos ler diversos textos aqui. Então vamos ler o texto que parece que é o Espírito Santo como terceira pessoa que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Romanos capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele, olha só, o Espírito daquele é o Espírito de alguém, nós sabemos que é Deus. Então se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, olha aí o outro Consolador, aquela pessoa, aquele Deus maravilhoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, o Espírito do Pai, que habita em nós. Amém, queridos? Então vamos ler aqui diversos outros textos para comprovar que não foi o Espírito Santo como terceira pessoa que ressuscitou a Jesus. Foi o Espírito do Pai. E esse mesmo Espírito do Pai, unido ao Filho, vai nos ressuscitar no último dia. 1 Coríntios 6 e 14. Ora, Deus, em quem ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Deus Pai. Atos capítulo 5, verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. O Deus dos nossos pais, o Yahvé, ou Yahweh, Jesus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 10, versos 39 e 40. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, falando de Jesus, pendurando no madeiro. A este Jesus ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Atos 13, 29 e 30. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele haviam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Verso 32 de Atos 13. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus Pai, a cumpriu em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Atos 13, 37. Mas aquele, Jesus, a quem Deus, o Deus Pai, a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Colossenses capítulo 2, verso 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder
de Deus, poder de Deus, do Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, verso 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, porque eles não estavam acreditando. A igreja de Coríntios estava sendo influenciados por muitos falsos líderes dizendo que não havia ressurreição. O apóstolo Paulo então está ensinando. Então, se não há ressurreição, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, Deus Pai. Pois testificamos que Deus, Pai, que ressuscitou a Cristo, ao qual também, se porém não ressuscitou, na verdade os mortos não ressuscitam. Então ele está falando acerca do que nós testificamos que Deus, o Pai de Jesus, ressuscitou a Jesus. Continuando. Efésios capítulo 1, versos 17 a 20. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, da herança do Pai em nós, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Está falando acerca do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Aí ele fecha aqui no verso 20. Esse Deus manifestou em Cristo, o poder de Deus que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Quem ressuscitou a Jesus, queridos? 1 Tessalonicenses 1 e 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem? Está falando acerca do Pai. E esperar dos céus o seu Filho. Está falando do Pai, né? De Deus. E esperar dos céus o Filho de Deus, o seu Filho, a quem o Pai ressuscitou dentre os mortos. A saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, queridos, quando o apóstolo Paulo, em Romanos 8, fala do Espírito, ele não está falando acerca de uma terceira pessoa. Ele está falando acerca do Espírito do Pai, que é unido ao Espírito do Filho. Tanto que Romanos 8 e 9 está escrito lá que se nós somos guiados pelo Espírito, não andamos na carne, andamos no Espírito. Aí ele fala, se é que o Espírito de Deus habita em nós. Mas quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. No mesmo contexto que ele fala do Espírito, ele fala quem é o Espírito Santo. O Espírito do Pai, unido ao Espírito do Filho. Amém? Nós estamos guiados pelo Espírito de Deus, queridos, que é unido ao Filho. Amém? Então, somando com tudo que nós meditamos até aqui, repito, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, você não vai compreender se você não assistiu os demais. Desde a primeira parte da série, nós vimos lá as saudações dos apóstolos nas suas cartas, até mesmo em Apocalipse. Nós vimos vários textos falando acerca do Pai e do Filho unidos formando o Espírito. O outro Consolador é o Espírito do Pai, que se uniu ao Filho. O Filho, quando foi ressuscitado entre os mortos, ele foi restituído com a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, se assentou à direita de Deus, no trono da majestade das alturas. No trono só há duas pessoas, o Pai e o Filho, e o Espírito que emana deles. Amém? Então, o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos não é uma terceira pessoa, é o Espírito do Pai. A palavra nos deixa claro que foi o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quem ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E esse mesmo Espírito, o Espírito que procede do Pai, vai nos ressuscitar também no último dia, em Cristo Jesus. Adão foi feito alma vivente, mas Jesus Cristo, o Espírito vivificante, no contexto de ressurreição. Então Jesus Cristo, unido ao Pai, vai nos ressuscitar no último dia. Jesus nos ressuscitará no último dia, pelo poder do Pai e no poder do Filho, que são unidos. Amém, queridos? Não tem uma terceira pessoa. Então, conseguimos compreender, somamos mais uma verdade aqui, mais uma revelação da palavra, e constatamos claramente que não é o Espírito Santo como terceira pessoa que vai ressuscitar
que vai nos ressuscitar no último dia, mas o Espírito do Pai, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo seu poder ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e esse mesmo poder vai nos ressuscitar em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, o Espírito do Pai e o Espírito do Filho forma o Espírito Santo. Amém, queridos? Então é isso. Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.